Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí mais uma noite da nossa Parábola Quadrada de Estudos do Livro dos Espíritos, nesta noite de 29 de junho de 2022. O Babu está aí retocando a maquiagem, mas nós estamos aí, finalmente estamos, senhoras e senhores, com o nosso quadro completo. Este quarteto fantástico, verdadeiro e único quarteto fantástico. Não é aquele que os senhores veem na televisão, nos filmes. Este aqui é o quarteto fantástico original, senhoras e senhores. Vejam, Amanda, por exemplo, a nossa mulher invisível. Quando vocês assistirem um dos nossos episódios que a Amanda não aparece no vídeo, é porque ela está invisível, senhoras e senhores. Agora Babu, nosso homem rocha, porque ele é a rocha deste grupo, senhoras e senhores. Por ele não passa nada, não passa Ramatiz, não passa Edgar Armon, não passa Sebastião Camargo, não passa nada por esta rocha do kardecismo, senhores. Não passarão. Não me tem que rampa. Estou aqui na Biblioteca de Alexandria, eu, o homem, o tocha humano deste grupo, porque eu digo para esses três que eles vão para a fogueira purificar estas almas pecadoras. Desta fogueira esses três não escapam, senhoras e senhores. E ele, o nosso componente borracha desse grupo, senhoras e senhores. Ele está sempre se esticando. De um lado vai para Kardec, de outro lado vai para Ramatiz, vai para o Lobsang Rampa, e nós puxamos Jorginho para cá, e puxamos Jorginho para lá. Este homem elástico desse quarteto, senhoras e senhores. Estamos, então, finalmente iniciando, senhoras e senhores. Fiquem só com o quarteto legítimo, senhoras e senhores. Quanta criatividade, hein? Vamos lá. Pergunta 901. Achou aí, Jardim? Peraí, cara. Como 901? Babu falou que está 917? O quê? Não é 901? 901. É. Cara, você falou 917, senhor. Eu falei no começo 1017, só para zoar o seu. Ah, era brincadeira. Ó, vocês sabiam que existe um Estatuto do Idoso fazer zoada acima de 60? Pode sofrer processo judiciário? Eu vou falar que isso aí é efeito do Covid. É Covid prolongado isso aí. Vamos lá. 901. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidades sobre o seu tesouro. O segundo é avaro, só para os demais, e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Peçam-lhe um favor, e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia, e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza. É mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Gente, legal, olha. É interessante que uma das histórias do Balzac, assim, mais fantásticas que eu li, nesses poucos livros que eu consegui dele, chama-se, leiam esse conto dele, Gobseck. De Honoré de Balzac, A Comédia Humana. Ele conta a história realmente de um avarento. Ele era tipo de um contador, sabe? Tipo de um agiota. E ele era avarento. Leiam, cara, pessoal, que possam ver esse nosso vídeo. Essa pergunta e essa resposta, vocês vão
leia de maneira muito sensata, muito bonita, feita por um escritor fantástico do século XIX, Honoré de Balzac, no conto chamado Gobseck. Leiam esse conto. Ele conta exatamente desse agiota avarento. Cara, a forma, inclusive, do momento do desencarne dele, sabe? Com o único amigo que ele tinha. que conseguiu ser amigo dele, estar junto dele, no fundo até gostava dele de uma maneira até, digamos assim, sem querer nada, porque ele nunca ia dar nada para ele. Olha só, apesar de ser a única pessoa que o auxiliava, lhe trazia leite, ele era um cara rico, lhe trazia leite, ele ainda cobrou dele o auxílio que ele deu. Esse rapaz precisava fazer o curso, ele cobrou juros de correção monetária cada vez que ele do curso que ele emprestou para o cara poder pagar o estudo. E o cara gostava dele, mas a história chama-se Gobseck, do Honoré de Balzac. Vocês vão ver bem essa resposta. Então tá, vamos lá, vamos agora para pergunta em si. Aí ele dá 2 exemplos. Aquele que teve muita grana e não gasta com nada, vai tomar o cafezinho lá no Banco do Brasil, não gasta nem pro café. E aquele outro que gasta só para si, vive numa boa. Aí fala assim, qual dos dois tem uma atitude mais culpável, assim? Aí fala assim, aquele que goza só para si. Porque aquele que não gasta com nada, tá com medo de perder, gastar R$1 já vai... Ele já tá sofrendo uma punição, porque ele já fica com isso na mente. Pô, eu não posso gastar, eu vou comer dos outros. Então ele já vive um inferno na Terra. Aquele que é avarento, só gasta para si, esse já tem, tipo assim, aqui segundo o espírito, ele já é mais culpável, porque ele não se preocupa com ninguém. Tendo para ele, o restante em volta é indiferente. Agora, Babu, o mais interessante é que, para mim, sempre o avarento é aquele que ajunta, mas nem para si gasta. Aquele que junta para si e não, digamos assim, não paga nada para ninguém, utiliza a grana para si, para mim era mais que um egoísta, digamos assim, mas não era um cara avarento, porque para mim sempre avarento é o cara que tem dinheiro, a gente sabe que tem, mas vive numa miséria com medo de perder dinheiro. Então, ele ganha, mas não usa nem para si, não compra nenhuma bala. Agora, o cara que tem dinheiro, mas, digamos assim, não divide com ninguém, só gasta para si, quando alguém vai pedir uma situação, pô, não tenho, para mim era mais um egoísmo mesmo, um tipo de um pandurismo, vamos dizer assim, não de uma avarência. Mas esse segundo, Jorginho, ele gasta, mas ele do mesmo jeito que gasta, ele tenta acumular para compensar aquilo que ele gastou. E ele só gasta com ele. Se alguém vir pedir, ou alguém da família vir pedir alguma coisa para ele vai ser avarento. O que é uma avareza? É um egoísmo, só que num grau um pouco mais acentuado, né? É isso que eu pensei, não é só egoísta, é um pouco mais que isso. É um pouco mais que... Fale, senador. Que é o tipo do cara assim, né? Sabe, digamos assim, o cara que quer ganhar em cima dos outros, né? E ficar para si. O cara vê que o amigo dele está com um problema financeiro complicado. É amigo dele, ele gosta do cara. Mas ele vai vender o carro dele para poder pagar umas contas. O cara percebe que o cara vai vender mais barato, o cara compra o carro dele mais barato, quer dizer, sabendo que podia pagar o preço correto do carro. Então, emprestar o dinheiro, mas o cara ganha para si. Para mim, esse cara não era avarento, esse cara era o tipo do pão duro, entendeu? Olha, eu não dou condições agora, tenho dinheiro, mas estou precisando fazer alguma outra coisa e tal. Mas o avarento era tipo o nosso amigo que ia comer, só lavava a loja quando chovia, enchia água na rua, que ele molhava o pano lá. A gente dava risada, cara. O primeiro é avarento, o segundo é avarento e egoísta. Então, o segundo é pior mesmo. Vamos embora para 902. É errado desejar a riqueza para fazer o bem? Isso aqui, ó, para Jorginho. O meu tá escrito aqui, ó. Kardec colocou entre parênteses aqui essa pergunta. Para Jorginho, no futuro.
O sentimento é louvável quando é puro, mas será esse desejo desinteressado e não esconderá nenhuma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem não é frequentemente a si mesmo? Aí, Jorginho, Kardec quebrou a sua canela nesse negócio da Mega Sena. É fazer o bem interessado, né? Não, cara, porque, mas, gente, vamos ser um pouquinho honestos conosco mesmo e com o lado humano. Aí você vê o cara rico, né? Aí você começa a criticar o cara, fala assim, pô, o cara tem tanta grana, podia pelo menos fazer alguma coisa, ajudar alguma causa, o cara não ajuda porcaria nenhuma, que gente, que dinheiro, né? Quando a gente critica alguém assim, é porque a gente no fundo tá com inveja da grana dele. A pergunta é, se eu tivesse aquela grana, eu ia fazer o que eu estava criticando ele fazer? É isso que diz aqui. Porque realmente, se a pessoa tem dinheiro e não vai ajudar, não faz nada, não é problema meu. A gente tem que tentar fazer com o que tem. Mas quando a maioria começa assim, nossa, o cara rico daquele jeito, podia dar pelo menos uns 10 contos para a gente montar uma clínica para animais social, né? Fazer um SAMU para os animais aqui em Jacareí, né? Não ajuda nada. Quer dizer, você no fundo está criticando, está tendo inveja, porque sabe que o cara não vai dar dinheiro e o cara é rico, aí o que vai fazer? Mas que dá uma raiva, dá. Isso está muito ligado naquela pergunta que nós fizemos nas aulas passadas, que é aquele negócio, o verdadeiro bem na Terra, no planeta de prova de expiação, é bem raro, algum desinteresse realmente, que a gente leu aí algumas perguntas atrás. Então, quando a gente, até por isso que a gente fala assim, quando você vê alguém um pouquinho melhor que nós, já nesse Pantanal aqui, nesse esgotão a céu aberto aqui, a gente já fica, cara, o cara é um espírito superior. Aqui ele fala assim, esse desejo de você ganhar na Mega Sena para ajudar alguém é alguma coisa desinteressada mesmo? Não é normalmente, né? Primeiro a gente está vendo o nosso lado, assim, deixa eu ficar rico, aí depois eu vou. Então é mais alguma coisa pessoal. Esse desinteresse puro, não. Eu vou jogar na rifa ali que estão sorteando 50 mil, mas se eu ganhar esses 50 mil é para ajudar a creche ali, ou é a ONG dos animais, vou doar tudo. É aquela coisa sincera. É meio difícil ter aqui, né? Espírito de terceira ordem, né? É ruim. Vai, senador. Todo mundo que joga na Mega Sena, qual que é o interesse? O dinheiro é para si, não é para ajudar ninguém. Exatamente. Você poderia jogar na Mega Sena, pegar o bilhete e entregar para alguém, tá para você. Aí tudo bem. Mas se o cara ganhar e você não ficar com ódio de ter dado o bilhete, também não adianta. Se é uma alma, você vai para Júpiter direto. Você vai Não, gente, gente, peraí, vamos tomar cuidado com esse tipo de colocação. Nós temos que tomar cuidado de se quando você comprar o bilhete e dar para alguém, ver se essa alma está preparada para ficar rica, porque se ela se perder, nós vamos ficar culpados disso. É melhor não dar o bilhete para ninguém. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas, Claudinho, é verdade, você dá o bilhete. A pessoa é simplona, está no seu caminho correto, como diz Paulo Coelho, está na sua lenda pessoal, né? Aí chega o Cláudio, muito assim, muito aberto, olha, comprei esse bilhete, não quero ficar rico, toma para você. Tira o cara do caminho da virtude. O que você está dizendo assim, ele não serve para ficar rico, eu é que sirvo, o dinheiro é para mim. Duas vezes egoísta. Não, poxa, Claudinho, você, digamos assim, não é que você deturpou, você pegou um lado sofismático, eu estou dizendo o real. Nós não podemos ser pedra de tropeço para almas que não estão preparadas para o dinheiro. Agora, eu não sei se eu estou preparado, eu não tenho essa grana. Talvez se Deus achar que pode me testar, quem sabe, né? Mas eu não sei se venceria essa prova. Você está torcendo para ser testado, né? Você está torcendo.
Vai, Claudinho. Quem sabe o universo não conspira contra nós, né? Não, contra nós não, a favor, né, Jorginho? Contra nós já tá difícil. Contra nós tá tudo aqui já. Já tá o mundo inteiro contra nós. Se o universo estiver contra nós também, aí nós tomamos lascado. 903. A culpa em estudar os defeitos alheios se é com o fim de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um do meio de vos tornardes superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Nossa. Um tronco, né? Um tronco. Eu firme. O que ele manda aqui, né? Sabe? Vamos pegar aqui nós três, vamos estudar o Claudinho, os defeitos do Claudinho. Mas vamos pegar para poder falar mal. Tá com a gente, né? Onde que tá eu sei o Jorginho. Isso. Aí vamos mais divulgar. Aí já é muito errado. Se a gente pegar para estudar para nós mesmos, pode ser bom. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa só a ver o lado podre do Claudinho e vai começar vamos começar a isolar o Claudinho. O Claudinho não é legal. Então é pra gente daí. Ele falou assim, ó, se você tá vendo só o podre do Claudinho, mas vê se não tem você também, dá uma olhadinha. Se você não tiver, joia. Não começa a excluir o amiguinho, né, mano? Tipo assim, fica falando mal da minha máquina de café poluidora, mas a pessoa tem um Fusca, que é um carro mais poluidor que existe no mundo. Pessoa assim. Cara, mas o Fusca, ele é refrigerado a ar, ele tem dupla carburação, aquele carro. O bichinho, é só equilibrar o carburador, não tem nada, ele consome toda a octanagem. Você percebeu? E além do mais, o Fusca... Faz 6 km por litro, enquanto os carros modernos fazem 10, 12. Pronto. Dependendo do Fusca, quando ele é 67, 68, ele chega até um pouco mais. Na estrada, então, se você não forçar muito a barra, ele te leva daqui, com um tanque te leva daqui a Cananéia. O problema só é na ultrapassagem, entendeu? Porque 1.300 ainda hoje já é um pouco complicado. Mas ultrapassar um caminhão Volta para a resposta aí, vai, Claudinho, vai eu. Não, é isso. Não, mas Aqui que ele está falando é julgar o próximo, entendeu? Porque ninguém estuda os defeitos dos outros. O que nós fazemos é colocar julgamento. E como dizia o grande amigo Monte Oliva, o nosso problema é que se nós ainda estivéssemos somente no julgamento, já era um efeito de evolução. O problema é que a gente já dá sentença, a gente já condena o outro. Né? O Claudinho não presta mesmo, quer dizer, não é assim, nossa, o Claudinho tem, digamos, de fragilidades. Não, a gente já condena. O Mosleva dizia o seguinte, nosso problema é que a gente não julga as pessoas, a gente já dá sentença. O cara não presta, o cara é avarento, a gente assina embaixo. Esse é o nosso problema, porque nós não estamos vivenciando a sua encarnação no corpo dele e nas circunstâncias que ele, digamos assim, ele vivencia, né? Próprio de espírito de terceira ordem, grau 55,
A gente tem um exemplo essa semana agora, né? Com a caso daquela menina que é atriz, né? O povo aí malhou ela pra caramba porque ela entregou a criança que ela teve para adoção, aí desceram a lenha na menina e nem conhece a história dela, nem sabe o que aconteceu na vida dela. Então é a mesma coisa. O povo não, o povo já vai, de fato é isso mesmo. O povo não julga, o povo já vai condenando. Condena mesmo, né? Mas aqui é isso. A gente pode estudar os defeitos alheios no intuito de ver se a gente também não tem isso. E aí a gente consertar, né? Então, fulano age assim, porque a gente muitas vezes age de uma forma no meio social e tudo mais, só que a gente, muitas vezes, a gente faz vista grossa pela nossa conduta. E aí fica muito mais evidente quando alguém faz alguma coisa que a gente reprova. Só que é muito mais visível o que o outro faz, mesmo que seja a mesma coisa que a gente faça, é mais visível no outro do que nós mesmos. Então, é o que Sócrates dizia, né? Para a gente se analisar, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente se conhece, a gente vai fazer essa análise. Pô, fulano fez tal coisa, pô, que feio, hein? Mas aí, se você não está fazendo a mesma coisa e nem se toca? Ó, o senador mandou indireto para todo mundo aí. Vamos lá, Jorginho, 904. 904. A culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar, isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é um prazer pessoal que ele se procura apresentar quadros que, frequentemente, são mais um mal que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que torna em revelar o mal. Nessa resposta aqui, ele coloca como, digamos assim, um escritor criando escândalos ou falando sobre os problemas sociais. E é engraçado porque eu vejo que, na verdade, essas questões sociais, não pontuando de maneira individual, seria a melhor maneira de fazer as pessoas começarem a se olhar. Por exemplo, poucas pessoas gostam, mas, inclusive, na época, ele era muito mal considerado, era inclusive, considerado até pornográfico nos seus livros, mas eu sempre gostei da crítica ácida à sociedade de Nelson Rodrigues. Ou seja, ele colocava de maneira muito clara, muito não tão sutil, mas sem pontuar quem seja, mas mostrava, digamos assim, que dentro da sociedade aquele tipo de sentimento permeia. Quer dizer, as pessoas liam, se sentiam mexidas, porque isso, dependendo da pessoa, podia encontrar em si, falava mal dele, mas ao mesmo tempo fazia que o grupo pensasse. Eu acho que o crítico social, né, aquele não é revelar a chagas, mas aquele que faz um apanhado para que as pessoas repensem a sua condição de pensamento, eu acho que é positivo. Jorginho, por isso que eu falei, eu gosto muito do Nelson Rodrigues. Que ele fala aqui, depende do sentimento. Se ele faz como uma crítica social, e algumas pessoas vão entender isso como crítica, outras vão ler como gibizinho. Mas aqui vamos pegar até esse caso que o senador disse aí. O colunista que trouxe o caso lá da atriz lá, ele nem procurou saber a história. Ele simplesmente falou que a menina teve a criança e botou para adoção, sem querer essa. Ele não soube o porquê. Ali você vê que ele só queria status, ele só queria jogar merda no ventilador, alguma coisa pessoal, tipo, eu descobri um furo. Mas na verdade o que ele faltou com verdade, faltou com caridade. Então ali cai nesse negócio que o Kardec fala, assim, se é alguma coisa pessoal, o rapaz ali nitidamente ele só quis ganhar pessoal, só quis ganhar notoriedade só.
Aqui o que ele coloca é isso. Depende da intenção da pessoa, né? Se a intenção é ficar famoso, por exemplo, com uma notícia ruim, isso não tem mérito nenhum. Se é revelar alguma coisa, um caso de corrupção, algo que realmente dê ganhos para a sociedade, para o bem público, aí a história é outra. Lá, Amandinha. 904A. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. A gente não precisa, isso não tem como saber, né, que ele quis dizer, né? Porque você não sabe qual realmente é uma intenção de uma pessoa. Você tem que conhecer o pensamento, você tem que conhecer a pessoa, então a gente não conhece realmente. E aí ele faz, se é uma coisa boa, que você tira algo bom dali, que esse algo bom é para você se tornar uma pessoa melhor, virtuosa, depois, se for um monte de baboseira, ignora e segue a vida, e nem segue a vida. Sim. Agora, porque eu sempre considero, né, que seja pela mídia da televisão, jornal ou um livro, né, é sempre importante para mim que se tenha, digamos, o texto aberto, né, porque nós temos que dar, digamos, a condição para que a maioria das pessoas leiam, fique sabendo, para que elas tirem a sua autocrítica, o seu pensamento. Porque uma das coisas mais difíceis hoje, principalmente quando numa sociedade tem pouca educação acadêmica, é a pessoa realmente saber interpretar o texto e aproveitar a oportunidade de você ter a liberdade de ir ao encontro da informação, mesmo sendo uma má informação. O grande problema que eu vejo aqui, julgar a sinceridade, é você saber perceber se aquilo é bom ou mal. Na verdade, é isso que me preocupa, porque a sinceridade dele ou a pureza, o negócio fica complicado, mas se o livro foi escrito para fazer, digamos que nós quatro aqui víssemos um problema social, já é positivo. Mas se fosse para ver um escândalo, e a gente dizia assim, o livro não vale a pena porque é só um monte de noções escandalosas que não levam a nada, também é positivo, entendeu? Porque nós temos essa condição, mas a maioria não tem. É aquele negócio que Jesus falou, se olhar a árvore boa dá bom fruto, não tem como dar má. Então a gente tem que ver isso aí, a árvore má não vai dar bom fruto. Então a gente, de algumas coisas que a gente pode julgar, assim, essas coisas, é como a pessoa, se é uma pessoa que desce o pau no governo, vamos falar, mas na vida dela, pessoal, ela faz coisa errada também, então é mais uma pessoa tirando pedra em teto de vidro, que a pessoa mesmo tem. Então, e hoje a gente tem muito isso. Então, é aquele negócio, é ver a árvore, os frutos pela árvore. Mas, Babu, mas quando você consegue perceber uma árvore boa ou má, é porque ela está lá e você consegue discernir. O grande problema disso aqui é que a maioria não consegue ter esse tipo de discernimento. Então, aí vem aquela história, é melhor então a gente conter essas informações que as pessoas não estão preparadas, entendeu? E aí nós caímos na ignorância e aí também você fica dentro de um sistema que julga se te deve ou não passar informações. Ô Jorge, mas aí a gente tem que ver, a gente vai tirar um pouquinho desse negócio de texto agora, né? Mas tem um monte de pessoas, empresários, se apresentam muito bem para a sociedade, doa a casa para as pessoas, mas no fundo tem atitudes horrendas. O pessoal da Casa Bahia, lá São Caetano ama eles, porque o cara levou futebol para lá, fez um monte de coisa, mas o que ele fazia por debaixo do pano, então tem que ver. Você tem um monte de empresário aí também que é boa gente, né, mas tem trabalho escravo, infantil, então é meio difícil,
esse verniz, assim, né? Sim. É o que ele coloca aqui, ó. Se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe reforçar os preceitos com seu próprio exemplo. Então, se o cara faz uma coisa para aparecer na mídia como um benfeitor, mas ali nas escondidas eles cometem crimes e outras coisas, né? Ele está mostrando que ele não é, ele tá só fazendo uma máscara, né? Tá só mostrando uma máscara para a sociedade, para parecer bonzinho. Então, isso não adianta nada, isso é como dizia um provérbio egípcio, quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho. Não, mas aí nós vemos também aquilo que a gente sempre discute no nosso grupo aí. A gente seguir mitos, né? A nossa maior referência dentro do movimento é o João de Abadiânia lá, né? Quer dizer, na verdade, ele teve e tem aquela fragilidade da sexualidade dele, mas as pessoas o cercaram com uma aura tão perigosa de misticismo, de messiânico, de bom médio, de curador tal, que quando isso veio à tona de uma maneira que não pôde mais ser oculto nem pelo grupo, criou uma situação ruim até para a mediunidade, quando ela não é culpada disso. A pessoa que é médium é que tem um problema, mas aí é que está. A maioria das pessoas aqui, ao invés de terem condições de não mitificar qualquer coisa, muito pelo contrário, quer fazer isso que o Cláudio está dizendo. Então, mas se é que de fato ele era médium, coisa que eu não acredito. Eu conheço pessoas espíritas que foram lá achar, falando, nossa, é uma aura fantástica. Eu nunca acreditei em gurus, eu nunca acreditei em gente muito santinha. Eu acho isso, para mim, 99,9% é falsidade. Tem um texto na Revista Espírita, acho que de 66, que Kardec fala isso, porque assim, que lá nos Estados Unidos, é uma reportagem que fala dos Estados Unidos, que apareceu que o moleque toca piano com 4 anos, não sabia, era até um moleque negro, até alguém traz essa reportagem para ele lá, porque com 4 anos, tudo que você música, ele já pegava, já improvisava, aí quando chegou um piano, ele fizeram 1000 maravilhas. Kardec falou assim, fica com o pé atrás, porque esse negócio das pessoas escreverem e cair pelo conto, assim, só de escrever, não, o moleque é um gênio, não é bem assim, tanto que não era bem assim mesmo, o moleque não era tudo isso, o moleque tinha um dom de música, mas não era que já, só de ouvir um pedacinho de Mozart, ele já saía tocando a obra inteira, conforme o texto fala. O problema é que cai nessa mistificação, que Claudio, a pessoa mesmo espírita vai lá e fala, nossa, meu Deus do céu, um santo na Terra. Não é, só tá vendo uma aparência ali, não consegue julgar mais que isso. Como dizia minha mãe, não confie em gente muito rezadeira. Pessoal, dá licença que eu vou ter que abrir a porta aqui, que alguém quer comer e eu... Que o gatinho tá querendo entrar. Não, tá querendo sair. Vai na... sou eu ainda, né? Calma aí. Hoje mesmo a pessoa me falou assim, não, porque minha mãe, tipo assim, querendo dizer que a mãe é uma peste, né? Briga com a nora, fala que não gosta, e depois chega à noite, ela reza o salmo, reza isso, daí ela fala, mãe, não adianta nada, só ficar, tá perdendo seu tempo aí rezando, porque Deus não muda, todo dia a mesma coisa, as mesmas atitudes, entendeu? E aí ela fala, pode parar de rezar, vai fazer outra coisa, você tá perdendo seu tempo. Tá gastando super rezadeira, que todo dia reza o terço, reza os salmos. É o que minha mãe dizia, eu não confio em gente muito rezadeira. Começado com muita rezação, desconfia. E hoje mesmo. Ai, falei 905. Vamos lá, sou Joe. Certos autores publicaram obras belíssimas de elevada moral, que ajudam o progresso da humanidade.
mas eles mesmos não tiraram delas nenhum proveito. Como espírito, será levado em conta o bem que fizeram com essa obra? A moral sem ações é semente sem trabalho. De que serve a semente se não é multiplicada para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis, porque tiveram inteligência para compreender, não praticando os ensinamentos que deram aos outros, renunciaram a colher os seus próprios frutos. Tipo, ele escreveu coisas boas, mas não praticou em vida. Não fez nada, ele só... Não tem nada. Só para marketing, só para venda. É aquilo que Kardec falava na época desse, ó, tem espírita que entra no espiritismo pelos as mesas girantes, tudo mais, outros que acham a moral do espiritismo mais bela, mas não tira nenhum proveito, ele acha que é para os outros só, para ele acha que é uma coisa muito bela. É o que o cara fala, o cara escreve uma coisa muito boa, tá assim, não, isso aqui vai transformar a humanidade, mas ele mesmo não faz nenhum proveito dela. Tem aquela máxima, né, que diz, aquela frase, né, faça o que eu falo, né, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas isso é uma desculpa, porque o grande nó da coisa, o grande ponto é a referência da atividade. Você vai acreditar no que o cara faz e não somente no que o cara fala. Se ele só fala e não faz nada, o que ele fala também, né? Quer dizer, faço o que eu digo, porque o que eu digo sou eu que faço. É isso que conta, é o exemplo, é a referência da atividade. Às vezes o cara não fala nada, nunca diz, pô, o cara é bom, esse cara, né? Tipo aqueles caras assim que são sempre mais quietos, tal. Aí você vai saber que o cara ajuda numa obra. Nossa, eu nem sabia que ele era tão bom assim. Não precisa saber, né? Quando tiver que aparecer, aparece. Agora, aí você vê o cara indo para, né? Saindo do centro espírita, né? Querendo mostrar que saiu sempre de lá. Anda sempre com o livro dos espíritos na mão. Nossa, ele deve ser espírita. Aí o cara tropeça na palavra. Nossa, que espírita mais sem vergonha, viu? Apesar de que espírita ou não, você ter vergonha ou não ter vergonha não quer dizer nada, porque espírita é gente, ué, né? Só que o problema dos outros não, eles colocam na gente aquela ideia de, ó, se o cara é espírita, ele tem que ser diferenciado, tem que ser melhor que todo mundo. Então vamos lá, 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o fez, desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na da lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências, e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Comente, senador. Comente, né? Não, aqui, o que ele está dizendo? Se é reprovável, né, fazer o bem, reconhecendo que fez alguma coisa de bom. Se você tem noção daquilo que é o certo e errado, você faz o certo, não tem problema algum, você está acertando, você está procurando fugir da coisa errada. Agora, se você está fazendo bem para aparecer, para fingir para os outros que é bonzinho, para se achar o melhor de tudo, aí tá errado. E a questão 919, resumindo, é o conhece a ti mesmo, de Sócrates. E é muito da intenção, né? Tudo é da intenção.
Porque aí fica aquela vaidade, o cara fica fotografando a esmola que dá, né? O cara, peraí que eu vou tirar um selfie aqui, peraí. Aí é meio ruim, nossa. Nossa, nós demos lá no Centro Espírita 500 mil cesta básica. Pô, beleza. Eu falei, nossa, e aí? Nossa, estamos fazendo boa caridade. Demos, aí o mês que vem, agora demos 1.000. Quer dizer, você fica sempre, né? Aí você não está fazendo por fazer, você está fazendo para... Agora, a grande questão também, gente, é o seguinte, muitas vezes uma boa ação, se ela fica sem, a palavra não é publicidade, mas digamos assim, sem ser conhecida, muitas vezes uma outra pessoa ou um outro lugar que poderia utilizar aquele exemplo não usa. Então, eu também não vejo muito. O grande problema é você perceber quando é a vaidade, o tipo de você buscar fosforescência para poder aparecer, ou quando você quer realmente divulgar um trabalho que as pessoas podiam multiplicar. Tem uma diferença nisso aí também. Né? Tem um colega que diz o seguinte, o fato de você fazer uma propaganda de alguma coisa boa que você fez não significaria exatamente uma vaidade. Se servir como um catalisador para outras pessoas refazerem também e virar algo multiplicador, aí acho que está dentro... É válido isso aí. Eu, assim, respondi para ele assim, depende da intenção da pessoa. Se de fato ele fez isso para fazer com que motivasse outras pessoas a fazer o certo, ok. Se ele fez isso só para aparecer, aí tá errado. Agora, como é que nós vamos saber? Como na pergunta anterior, não tem como a gente saber. Vai depender da atitude dele. Se ele, na mídia, perante os outros, ele publicamente, ele aparece fazendo uma coisa e secretamente você descobre que ele está fazendo o contrário, aí você já sabe que é só verniz. Vamos entrar no assunto paixões. Vamos. Agora é Jorginho. Paixões 907. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Na verdade, talvez pareça uma coisa assim meio absurda que eu vou dizer, mas tudo aquilo que nós temos dentro de nós é uma criação, digamos assim, nossa pessoal e que veio do Criador. Agora, o que você faz com esse monte de condições que você tem é que, às vezes, você vai ter que aprender através das consequências boas que ela produz ou não. Mas, na verdade, o que ela produz no seu crescimento sempre é importante, porque todas as atitudes, mesmo aquelas que são apaixonadas, que provocam consequências, nos obrigarão, de alguma maneira, a reconsiderá-las perante as existências e nos obrigará a tomar atitudes de reconserto, né? De consertar, de refazer, de reparar e de redimir. Quer dizer, de qualquer maneira, o princípio em si, como diz aqui, eu acho legal, ele não é mau, não é ruim, porque isso está na criação. Agora, é o jeito que a gente usa aquilo que tem dentro de si mesmo no seu entorno, né? Por exemplo, no começo, quando nós estávamos lá nas cavernas, né, quando eu era o Homo geórgicos, o egoísmo era até natural. Isso era importante, ter um egoísmo animal para que você pudesse sobreviver. Hoje em dia, esse egoísmo mal trabalhado, ele provoca consequências que você tem que recomeçar a reconsiderar
não como ruim, mas para que serve esse trabalho interno? Essa condição. A gente já estudamos um pouco isso quando a gente falou daquele negócio de instinto e de paixão. O instinto sempre é algo bom. O instinto nunca vai levar ao mal. Já a paixão leva para coisa negativa. E o problema no nosso estado agora é que a gente se deixa dominar pelas paixões. Então a gente usa paixões mais com sentido para si próprio e com vontade. A gente é dominado, se deixa dominar por ela. Os grandes filósofos do passado falavam assim, ó, a paixão é uma coisa inimiga, você tem que deixar o mais fora de si possível, porque não tem como conviver paixão e razão. A paixão vai fazer o gato sapato da razão. Então você tem que dominar e cai naquilo que Kardec colocou na gente. Assim, ó, o instinto é sempre bom, o instinto nunca vai ser algo mal. Você nunca vai ver um animal comendo mais que o necessário. Então, já no homem que dá dessa paixão, ele leva já sempre para o egoísmo. Então, ele leva para as coisas ruins. Daí que o grande filósofo fala assim, ó, você tem que domar essa paixão. Não tem como deixar ela do seu lado, assim, porque ela vai acabar dominando, vai dominar sobre a razão. Porque você vai virar cada vez mais egoísta. Então, isso vindo, depois eu passo para vocês. Fale, senador, o que você está procurando aí, jesuíta? O senador está pesquisando. As traduções. Não, eu acho que a paixão é algo inerente ao ser humano, do nosso nível que a gente vive aqui hoje. Não é? Raríssimas pessoas que passaram nesse mundo, raríssimas, podemos dizer que não eram, a paixão não dominava muitas vezes. Né? Então, muitas vezes é algo que realmente ajuda a humanidade a progredir. Então, grandes cientistas foram movidos pela paixão pelo estudo, pela descoberta. Então, tivemos grandes ganhos com isso, mas as pessoas souberam dominar, né? É o que Platão dizia. Né? O ser humano é dividido em 3 partes: é razão, é paixão e é apetites. E ele dizia que o certo, o ideal seria que a razão dominaria os outros 2, porque aí você viveria de uma forma moderada. Mas não é o que a gente vê hoje. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda se deixa levar mais pela paixão, submete a razão à paixão. Aí é o que causa as desgraças na vida aí. Mandinha, olha a pose, Amandinha. Olha a pose. O que você acha disso? A mão na parede, que nem o Jorginho, a mão na cabeça. O que você pensa disso, Amanda? O que você pensa disso? Pessoas falando. Me pergunta. Eu penso que eu vou ler a 908. Vamos lá? Menina baba de quiabo. Elisa, hein? Gostei, Vandinha. Tô na tua cara aí. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Está sendo movido pelas paixões é que já está E o adendo. Desculpa. Deixa eu ver. Na outra página, a Mandinha nem viu. Vamos lá. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, o mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento,
está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Ou seja, o domínio da razão sobre a paixão. Amandinha, eu gostei bastante dessa frase de Kardec, porque você pensa bem, ele não coloca a frase de maneira negativa para a paixão, mas ele demonstra, digamos assim, que seria digamos assim, uma ausência de melhoria. Olha só, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Eu achei legal essa frase porque ele não critica, ele não fala mal, ele sabe que a paixão ainda é necessária, mas ele fala o seguinte, olha, quanto mais você se permite, mais distante daquilo que você deveria estar, você fica. Porque, na verdade, ele sabe que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que, digamos assim, por uma pulsão evolutiva, buscar o espiritual. Mas se você se permite isso, você fica cada vez mais longe. Vai demorar mais para atingir o que você pode atingir se você começar isso agora. Eu gostei muito desse tipo de frase. Não é uma coisa assim, toda paixão é ruim, porque te degrada, vai fazer você ser ruim. Não. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Somente isso. Não é ruim, não é bom. Porque você podia estar mais avançado. Aí eu vou discordar de você. É totalmente ruim, Jorge. Não, ser espiritual. As paixões são como um cavalo quando é útil e é perigoso. Quer dizer, isso, você tem que dominar. Não é algo ruim da natureza. Ela simplesmente ainda não tem evoluído. Só isso. Jorge, conforme você evolui, você vai dominando as paixões. E aí não vai ter. Você não vai se tornar evolutivo por um ponto. Você vai ter consciência que a paixão é algo ruim. Se você deixar ela conviver com o seu lado o tempo todo, ela vai dominar o seu eu. Por isso que ele coloca, toda paixão que se aproxima da natureza primitiva afasta o homem do ser espiritual. O homem é para ser uma coisa mais elevada. Se ele está se deixando rebaixar, isso é horrível. Mas, Babu, na primeira frase do primeiro parágrafo do adendo, nós vemos que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas quando ela não é uma questão ruim. Não, Jorginho, mas quando ela está domada, aí cai naquele negócio, eu quero descobrir a vacina para o câncer. Aí o cientista vai isso de paixão, aí ele vai fazer uma coisa boa, mas que nem o senador falou, o que você vê na sociedade é todo mundo dominado pela paixão, todo mundo sendo arrastado para animal. Esse tempo atrás eu vi... Porque ainda nós vivemos afastados, distanciados da... como é que chama aqui? Da natureza espiritual. Agora, mas mesmo assim, essa paixão, ela em si, ela não é ruim. Só quando ela ainda é muito materializada e desdominada por ela. Aí ela te presta um desserviço. Não, Jorge, porque só vai ser boa se você dominar ela e saber usar. Senão a paixão vai ficar dominando. A paixão vai dominar cada vez mais a pessoa. Se a pessoa não se acordar e não ter razão para dominar, ela vai colocar que nem o cavalo. O cavalo vai levar ela, vai ficar na frente da carroça, vai derrubar ela à vontade. A paixão só vai ser boa, que nem Kardec coloca no primeiro aqui, que vai multiplicar em 10 vezes, se ela é domada. Se ela fala assim, você vai ficar aqui. Um cientista que vai descobrir o câncer, o cara não vai ficar 24 horas no laboratório enfiado o mês inteiro. Ele fala assim, eu preciso fazer isso. Ele tem família, ele tem que se cuidar do corpo. Se ele se deixar arrastar, não vou ficar aqui no laboratório. Ele está fazendo mal para si mesmo. A paixão está dominando a razão. Então, qualquer coisa que vá antes da razão é negativo, porque atrai o homem para o animal. Babu, no segundo parágrafo, observe aqui também no começo, todas as paixões têm seu princípio no sentimento
ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é o mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ou seja, o princípio dela não é ruim, então ela em si não é ruim. Mas isso, digamos Jorge, assim, é como você está lidando com ela que é o mas que é o isso é lá problema. atrás, Jorge. Hoje em dia, olha a sociedade, é dominada por tudo quanto é paixão. Se a gente tivesse na caverna... Mas, Babu, é como você diz, a grande maioria de nós é terceira categoria, terceira classe, não na categoria. Nós aí estamos distantes da natureza espiritual, não, mas a paixão é que vai levar isso a ficar descoberto. Não, Jorge, a gente já tem o uso da razão, a gente que não usa ela e deixa a paixão predominar, Jorge. A pessoa que está lá no Senado sabe que vai roubar dinheiro, vai desviar dinheiro, sabe que é errado, mas ela se deixa dominar por isso. A pessoa, que nem uma cena que eu ia falar para você, essa porcaria de novela Pantanal, teve uma menina que descobriu que estava sendo traída lá em Belém do Pará, ela ficou na porta de um hotel imitando a Juma, ficou de quatro lá, ronronando, esperando o casal sair. É uns absurdos. Que a pessoa vai ficar imitando um leão ali para sair o marido com a amante vai fazer? Não vai fazer nada de bom. Então a paixão, a gente já tem razão para controlar a paixão, só que a gente não controla. A gente deixa Deus dará. A gente deixa esse cavalo levar a gente. A gente já tá... Eu acho que é isso. Ele coloca: o princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. Aí ele coloca: a paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade. Então, quando você deixa a paixão controlar, entra nesse trecho que ele fala aqui, que é o exagero. Então, se você deixa a paixão governar, é o exagero. Você não está raciocinando mais. Você está deixando os instintos governar você. Então, a paixão propriamente dita, ele é uma força que faz com que as pessoas busquem algo melhor. Mas quando você deixa ela se governar, aí ela é descontrolada, como ele coloca aqui. É o cavalo que começa a controlar, não é você que controla o cavalo que começa a controlar você. Aí não tem algo bom que vai empurrando você para o animal cada vez mais. Você toma uma atitude, que nem eu falei assim, o cientista pode estar querendo descobrir o câncer, mas ele sabe que não vai ficar 24 horas lá negligenciando saúde, esposa, filho. Isso já é paixão já dominada do que a razão. Que é o que ele coloca aqui. Está no excesso e não na causa. Esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Então, o que a gente vê na sociedade hoje, as pessoas fazendo um monte de besteira, é justamente isso. As pessoas extrapolam. A pessoa deixa a paixão governar. Aí... Mas o que eu estou colocando aqui é que na natureza, em natureza, a paixão tem um princípio no sentimento natural. Quer dizer, eu não posso falar que a paixão que é ruim, porque o princípio dela é bom. O princípio dela é natural. A questão aqui nossa é quando o seguinte: você não consegue perceber que isso ultrapassa os limites da natureza. Essa a questão, é esse princípio que o Babu coloca como racional. Mas aí é que está, Babu, quanto mais longe nós estamos ainda da realidade espiritual, essa noção a gente tem muito pouco. Ô, Jorge, porque sempre a pulsão vai ser mais importante para a gente. A gente só vai chegar num conceito de espiritual que você está falando aí se a gente usar a razão. Usar a paixão não vai... Que nem, cara, e coloca aqui, se é dominado pela paixão, vai arrastar você para o mundo animal. A razão que vai transportar você para algo racional, para a espiritualidade, você está querendo falar. Então, no princípio, ela é um germe bom, mas esse germe, ele desanda muito fácil.
É uma mola propulsora, mas, tipo assim, no nosso caso, na nossa atual sociedade, no nosso atual desenvolvimento espiritual, ela já é um mal, porque todo esse mal que a gente vê na sociedade de espírito de terceira ordem é causado por egoísmo, que é uma das vertentes da paixão, que é a paixão que está tomando conta do trem. Então, não tem como. A gente só vai atingir um ser espiritual com a razão. Amandinha, o que você me diz, já que você é a mulher também que deve ter esse problema de paixão? Fale para nós. E nós já temos consciência, a gente já consegue fazer o uso da razão, né? Sim, a gente não tem desculpa, né, para isso. Nas primeiras encarnações do espírito no corpo animal, aí você tem essa relevância, mas a gente já está num processo, num início de processo para chegar no mundo regenerador. Aí já não tem mais desculpa para dar, é um princípio legal. Mas é muito tênue, o negócio já desanda em poucos minutos, já vamos dizer assim, né? E 2050 tá logo aí, né? 2050. Já o Geraldino Lemos que fala isso. Adiantando. 57. A cara do Claudinho. Porque ele falou que os arturianos, que ele saiu agora o novo post dele, que os arturianos também estão preocupados com nossas atitudes. Para você ver como esse pessoal nosso que vive do lado de lá, de outro planeta, se preocupa com a gente. Já é outro nível. O nosso pessoalzinho é bom, gente. 919, vamos embora, vai. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha o uso da razão aí. Sim, e alguma vez com pouco esforço. É vontade que lhe falta, como são poucos dentre os homens que esforçam. Ele já responde. Entonação. Pouco que se esforçam. O pouco. É por isso que eu falei isso. Não, gente, olha, essa resposta aqui... Gente, essa pergunta e essa resposta no Livro dos Espíritos é uma bicuda no nosso cóccix. Rapaz, quando você lê isso, você fala assim, meu Deus, porque olha como o Espírito é duro com a gente, ó. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. Ou seja, se fosse um tantinho só de vontade, você conseguia. Quer dizer, coloca nós nessa condição que o Babu sempre nos arrasta. O espírito, pouquinho coisa, num mundão que nem nosso, digamos aqui, ele já se sobrepõe a nós e mostra a mediocridade que nós somos. E nós já bota o cara como, nossa, o cara é um santo. O cara é espírito. Não é. O cara tem um esforço, tem uma vontade. É que a gente que é ruim mesmo. E realmente essa resposta é triste para a gente. Quer dizer, bastaria um pouquinho de esforço. Quer dizer, nós não fazemos nem, digamos assim, bastaria nem sofrer só um pouco de coisa. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Esse finalzinho aí é uma frase, assim, de decepção. Aí você lê isso e fica até com, nossa, agora eu vou melhorar ainda mais. Vamos esforçar. Ô, garota, essa menina, tá vendo? Né? Porque, Amandinha, olha, pelo seu olhar, eu já percebo que você faz um pouco de esforço. Eu faço, tô fazendo. Olha aí, menina. Tô na sua cola, hein? Eu posto certinho. Levanta às 6 horas da manhã para ler filosofia. Tá vendo, gente? Nós temos que seguir essa moça, hein? Tá tudo caminhando. A expressão do Cláudio em relação ao que você falou me pareceu ser um pouco assim, duvidosa, com um pouco de, digamos assim, um certo questionamento em relação a essa veracidade. O senador quer saber se ela continua acordando cedo no domingão para estudar filosofia. Não. É que não é tão cedo também, a aula é às 10. Nossa, mas não é mais às 6 horas? Deixa vocês pensarem que é às 6, mas não é não. É às 10.
Oh, Deus do céu! Tá tudo encaminhado, tá mentindo pros comparsa. Tá tudo encaminhado. Lembra aqui das paixões. A gente acabou de falar do verniz social das pessoas, a gente acaba escutando esse tipo de coisa. Olha lá, tá vendo? Mas é realidade. Então vamos lá. Ô, Mandinha, e eu tava pensando todo dia em você às 6 horas da manhã. Putz, grila, hein? Vamos lá, 910 para acabar, hein? 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Vocês não estão orando, eu não, oração, tá vendo aqui? Tem que orar, gente. Fazer o rosário. O que é oração para Kardec e para os espíritos? É você entrar numa sintonia com o seu espírito superior e ele vai dar conselhos para você. Ele não vai vir fazer nada para você. Ele vai vir ele vai falar assim, ó, calma, tenta não se tomar por essa paixão, tenta ser mais racional. Ele vai dar alguns bons fluidos, mas nesse sentido, ele não vai transformar você. Ele vai não tiver ação, né? Ele vai dar conselhos. Aí que é a pergunta. Vê a questão 459, que é aquela, os espíritos influem na nossa vida muito mais que imaginário, mas influenciam como? Pela sugestão, por negócio. Aí cai nessa, não, tomar o vou orar. Não é que a oração vai vir um banho de luz, que nem cai no misticismo, vai vir um banho de luz e você vai... Não, vai despertar o seu lado racional, né? Sim. Mas, Claudinho, fala, o que você pensa sobre isso, do 910? Antes de eu fechar o livro. Aqui é a gente manter uma conexão. Vamos dizer assim, não adianta você só ficar lá, blá, 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 né? Se você não fez essa conexão. Porque você está orando, você está só repetindo um monte de palavras. A gente sabe que só repetir palavras não adianta nada. Tem que ser algo, tem que ser do seu interior, tem que ser do íntimo. Porque você pode fazer uma oração de 30 segundos e valer muito mais que uma oração de 10 minutos. Então, o que importa, na verdade, é você ter essa conexão. Que aí você, vamos dizer assim, recebe esse amparo, esse auxílio, esses toques, vamos dizer assim, né? Mas é assim, nesse sentido. Então, eles não vão vir resolver nossos problemas. Então, Jesus não vai voltar para resolver os nossos problemas de boleto vencido, de nome no Serasa. Ele não vai resolver nada disso. Problema com a família, com o pessoal do serviço. E ele não vai vir dar. Senador, desgrava e vamos para a oração, que a Mandinha tá louca para fazer a oração, que ela já tá até ali já. Queremos escutar a voz do Babu. Nossa. É só assistir a aula passada.